E a produção industrial mostrou uma leve alta agora no mês de outubro e devolve parte da queda do mês anterior. Os dados do IBGE apontam fábricas mais ativas e impulsionadas pela extração de petróleo e minério, além de alimentos, veículos e também químicos. Mesmo assim, o setor segue longe do nível de 2011 e vê a demanda com menos força. Para entender o que esses movimentos mostram para o fim do ano, a gente conversa agora com o economista Fabrício Voit. Oi, Fabrício, um ótimo dia para você. Muito obrigada por aceitar nosso convite e participar ao vivo aqui do Real Time. Muito obrigado, prazer, ótimo dia para todos. Que bom estar conversando mais uma vez com vocês. A gente que agradece a sua participação. Rodrigo Loureiro, nosso analista de economia e mercado, também está participando dessa conversa. Bom, Fabrício, para começar, o que esses resultados revelam, sobre a economia no momento, especialmente em relação aos juros tão altos, ao crédito restrito e, claro, a essa retração da demanda industrial? A produção industrial divulgada pelo IBGE é um dos dados mais importantes, principalmente para a gente entender a atração da indústria, né? A gente deve lembrar que, apesar do dado ter vindo sensivelmente mais elevado, ainda comparativamente com o mesmo período do ano passado, registra-se queda, né? O acumulado do ano, a gente está falando de em torno de 0,8, demonstra uma certa estagnação. Não significa que os dados industriais demonstram que a indústria está em colapso. Não, ela está de fato em compasso de espera, né? Os dados divulgados, principalmente quando a gente verifica setores, a gente percebe que há uma difusão de dados, né? Nós não temos nenhum setor que busque esse crescimento que está demonstrando essas elevações. E quando a gente fala de produção industrial, nos setores mais importantes para o mercado, principalmente para a geração de empregos qualificados, o que demonstra que a gente está vendo uma certa restrição, principalmente quando a gente olha sul, sudeste, né? Metalurgia, têxtil, veículos, bens duráveis particularmente estão enfrentando bastante dificuldade. Então a gente vai começar a entender se para o próximo ano juros mais baixos poderiam ajudar a indústria a voltar a um compasso de crescimento mais robusto. Fabrício, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Fabrício, a indústria brasileira ela era muito grande, quer dizer, pelo menos tinha um patamar aceitável ali nos anos 80, né? Representava em torno de 25% do PIB. Agora, em torno de 11%, 12%. A indústria brasileira encolheu. É claro que a economia brasileira começou a se apoiar em outros segmentos. O agronegócio cresceu muito, o setor de serviços cresceu muito, mas a indústria em si, ela encolheu. O quão prejudicial é para o futuro esse encolhimento da indústria e uma perspectiva talvez até de uma indústria menor, principalmente se a gente não investir? O quão prejudicial é uma economia de um país principalmente como o Brasil, tendo uma indústria pequena? É bastante prejudicial, né? Quando a gente verifica outros países, as produções industriais, elas acabam gerando não só empregos do ponto de vista real, mas é um dos setores responsáveis por pesquisa e desenvolvimento. O que significa que nós podemos ter no futuro uma certa fragilidade comparativamente com os outros países, imaginando que boa parte hoje das indústrias são automatizadas e boa parte da tecnologia que a gente utiliza de automatização não foram criadas aqui dentro do próprio território nacional. A gente depende particularmente de importação. Sem esses setores bem apoiados em desenvolvimento, em pesquisa, a gente vai tendo um enfraquecimento da indústria brasileira e, consequentemente, um enfraquecimento econômico do país. Hoje, se nós olharmos o crescimento do PIB, e o PIB, ele, de fato, esse ano veio mais elevado, boa parte da atração desse crescimento de PIB é do setor de serviços. E os serviços, né, basicamente consumo não durável, ele não representa algo que, no longo prazo, poderia ajudar a gente a ter uma certa autonomia. Se a gente olhar décadas passadas, anteriores, o Brasil busca essa autonomia industrial para que a gente possa ter uma certa independência. Mas um setor fragilizado como o Brasil vem enfrentando, principalmente o setor industrial, e você colocou bem essa diminuição global, né, do ritmo de crescimento em relação à PIB, vai significar um desafio muito grande para o Brasil. Imaginando que no futuro a gente vai ter uma mudança natural de formatos de emprego, né? A indústria não conseguindo absorver esses trabalhos de alta tecnologia, a gente vai ter algumas dificuldades e o emprego, né, particularmente, é o que vai sofrer no caso brasileiro.
Fabrício, a gente viu ali nesse estudo, né, na pesquisa, que o índice de evolução da produção aumentou um pouquinho em relação ao mês de setembro, só que todos os outros índices de expectativa tiveram queda. Isso significa, ao seu ver, que aquela tão esperada alta que a gente costuma avaliar, né, no consumo tradicional dos finais de ano vai ser menos intensa, então, que nos outros anos? Muito provavelmente, né? Se a gente for olhar, o setor industrial brasileiro, ele depende muito de crédito e de consumo de bens duráveis. A gente focou muito ao longo dos anos nesse tipo de indústria, né, de bens, veículos, geladeira, TV, bens que as famílias, de certa forma, compram e têm uma durabilidade maior. E isso depende muito de crédito, né? E com as taxas de juros nos níveis que estão tão elevados, acaba restringindo naturalmente esse consumo de bens que necessariamente precisam, né, de um planejamento financeiro das famílias para a sua aquisição. Além disso, o câmbio, apesar de ajudar os exportadores, também com essa queda recente atrapalha alguns setores industriais porque aumenta a competitividade, né? E como a gente está com o setor industrial brasileiro relativamente em compasso de espera, porque não há uma expectativa de investimentos tão elevado, porque eu dependo de confiança do consumidor, né? Sinais claros de que o fiscal, principalmente das políticas fiscais, vão ajudar a ter uma estabilidade para uma dedução natural de que os investidores possam aumentar suas produções. Isso acaba dificultando muito esse setor e eu acho que é muito improvável nós termos nesse final de ano o setor de bens duráveis ou industrial tendo uma participação maior do que foi nos anos anteriores. É muito pelo contrário, é provável que a gente tenha um setor que terá uma participação menor esse ano e ainda assim os de serviços vão acabar tomando essa proporção maior agora para o final de ano, nessas festas natalinas. Fabrício, a gente acabou de sair de uma COP30 em que os olhares do mundo, os olhares do mercado estavam voltados para a sustentabilidade e para a transição energética. A gente sabe que o Brasil tem uma força nesse mercado de transição energética. O Brasil é um país ali que é um dos pilares dessa transição. Ainda assim, né, ainda que seja um pilar importante dessa indústria, eu queria entender com você se a indústria brasileira se apoia na transição energética, se isso pode ser realmente muito bom para a indústria, fazer um resultado muito importante para a indústria como um todo, ou se vai ser apenas uma gota num oceano, se a gente precisava olhar cada vez mais para outros setores, além desse setor que é um setor importante, o de transição energética. É importante, sim, o Brasil é um dos países que tem a matriz energética mais limpa, né? A gente particularmente depende de hidrelétricas e a gente tem condições de fazer expansão para energias renováveis, seja solar ou até própria eólica. Por outro lado, como eu comentei, a gente depende, boa parte desse trabalho, de produtos que são internacionalizados, né? Ou seja, para que eu possa criar um motor para uma turbina eólica, eu preciso de componentes que não vêm do Brasil, exatamente por conta da dificuldade que a gente tem aqui de fazer pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente vai verificar esse setor particularmente, ele seria extremamente importante porque a gente tem território, a gente tem condições de demanda para consumir esse tipo de produção, então seria um fator razoável para que a gente pudesse se apoiar. Por outro lado, industrialmente, a gente precisa ter diversificação, né? Se a gente, historicamente, os países que adotaram posturas de monoprodução ou focando em apenas um tipo de trabalho, acabaram perdendo competitividade razoavelmente elevada. Se nós olharmos outros países que têm matrizes de produção mais diversificadas, são eles que acabam passando por movimentos aí econômicos mundiais, geopolíticos, de forma mais tranquila, né? Então, acredito que sim, a gente deveria utilizar essa força que a gente tem, mas não deveríamos utilizar apenas ela. Eu acredito que a gente tem capacidade de produzir em vários outros setores, o que falta, de fato, é, de novo, uma política fiscal mais equilibrada, uma transição energética que foque também em setores que são razoavelmente importantes para o Brasil e, naturalmente, um investimento maior do setor industrial brasileiro. Fabrício, agora em relação ao número de empregados e também de volumes exportados, houve queda, né? Qual que é a percepção dos empresários sobre isso, exceto o setor extrativista, né, e também o setor de veículos, que acabou tendo um desempenho bom, que acabou puxando esse setor para cima? De fato, quando a gente olha o nível de emprego, né, ele acaba declinando. A gente até comentou isso,
que obviamente a tecnologia ela vai ajudando a aumentar a produtividade, mas por um outro lado ela acaba retirando naturalmente empregos, e é por isso que é muito importante a gente ter um emprego mais qualificado. Os setores que são intensivos em mão de obra, naturalmente eles vão continuar buscando uma melhora nos seus níveis de crescimento, e obviamente os de veículos aqui, particularmente no Brasil, a gente tem algumas restrições para uso de tecnologia intensiva. A gente ainda tem alguns sindicatos que são bastante fortes, que acabam ajudando a manter esse nível de emprego. Mas outros setores que dependem mais de tecnologia e que vão fazer essa substituição natural, é claro que a gente vai ter algumas dificuldades, sim, para a passagem, principalmente dos setores de tecnologia, mão de obra talvez não tão qualificada, no caso brasileiro aqui ainda, a gente tem uma dificuldade de nível de produtividade elevado, e isso vai ter reflexos aí para o médio prazo já. A gente vai conseguir enxergar isso com focos particularmente em PIB, diminuindo ainda mais a participação em relação à indústria no PIB geral brasileiro. Ô Fabrício, eu te perguntei na última questão sobre transição energética, sobre fontes de energia limpa. Agora eu vou falar sobre petróleo, né? Então, o petróleo, o barril do petróleo na casa ali dos $57, e já saiu um estudo recente, já saíram algumas projeções que esse preço pode cair ainda mais para 2027 se a oferta de petróleo não diminuir, né? Se a gente continuar tendo uma oferta muito aquecida de petróleo, os preços vão continuar caindo. O quão prejudicial isso pode ser para a indústria brasileira, principalmente visto que a gente tem uma companhia muito grande, que é a Petrobras. A Petrobras está tendo um resultado impactado por esse preço do petróleo. O quão prejudicial pode ser essa queda do preço do petróleo, do mercado futuro do petróleo, o preço futuro do petróleo, para a indústria brasileira? A queda do preço do petróleo para a indústria brasileira, ela pode ser vista, né, de certa forma, como algo um pouco positivo. O único problema que a gente enxerga é que boa parte do petróleo que nós utilizamos aqui pela indústria brasileira, para derivados de petróleo particularmente, e a qual a Petrobras tem grande força, acaba que a gente não consegue fazer o seu beneficiamento no território nacional. O Brasil é um dos países que tem bacias de petróleo importantes. Recentemente, vocês acompanharam, sem dúvida, a discussão no Congresso para que possa haver a extração na bacia do Amazonas, onde lá sim nós conseguiríamos encontrar petróleo para o que a gente está mais acostumado a enxergar, que é para os combustíveis. Isso seria estrategicamente importante para o Brasil. Do outro lado, a OPEP, ela deve manter a oferta de petróleo ainda num patamar elevado. Eles já fizeram uma reunião recentemente para fazer esse petróleo manter um nível de estoque mundial, mas como você mesmo falou, a transição energética ela vem acontecendo, a demanda de petróleo no resto do mundo ela vem caindo, então é natural que a gente vai ter alguma dificuldade quanto a isso. Se nós conseguirmos fazer essa transição energética, principalmente para outros tipos de consumo não serem tão dependentes de petróleo, considerando que a gente é um país que produz bastante energia limpa, a gente conseguiria ter alguns benefícios. Por outro lado, a indústria vai acabar tendo alguns efeitos mistos, né? Setores que dependem particularmente de petróleo vão acabar se beneficiando, né? Principalmente quando a gente não fala especificamente das empresas de extração ou de beneficiamento, mas empresas que usam petróleo de algum modo na sua produção, né? Plásticos, poliamida, derivados de petróleo, também. Então isso pode ser um pouco benéfico, mas de qualquer forma a demanda mundial de petróleo ela tende a ser reduzida, a não ser que a OPEP tome alguma decisão em sentido oposto a isso. Você aí de casa acabou de acompanhar a entrevista com Fabrício Voit, que é economista da Aware Investments. Fabrício, muito obrigada pela sua participação aqui no Real Time e uma ótima semana para você. Obrigado, eu agradeço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.